Lorival, fica comigo que eu vou trazer um bastidor sobre a discussão de Venezuela e já o Lorival comenta. A gente abriu o 360 contando para vocês que o Brasil foi convidado pela França para participar dessa discussão desse grupo formado por França, agora o Brasil, a Colômbia e a Argentina para discutir uma solução para a Venezuela. E que estava lá a vice-presidente da Venezuela e um dos líderes da oposição. A reunião estava acontecendo na abertura do 360. A Priscila contou para vocês que tinha terminado e estava o maior segredo sobre o que tinha acontecido. Pois bem, fomos atrás de informação e vou trazer agora para vocês a apuração conjunta com o nosso parceiro em Brasília, Daniel Rittner, nosso diretor editorial, minha e do Daniel, sobre o que aconteceu nessa reunião. A mensagem passada por Brasil, França, Colômbia e Argentina para os venezuelanos foi a seguinte: o governo e a oposição precisam chegar a um acordo sobre o processo eleitoral de 2024, porque isso vai facilitar muito a derrubada das sanções que persistem sobre a Venezuela da época do reconhecimento do Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Os Estados Unidos reconheceu o Juan Guaidó, depois voltou atrás, mas deixou aí uma série de sanções. Tem uma percepção meio geral de que as sanções prejudicam mais o povo venezuelano e os países da região, ao invés de contribuírem para a queda do Maduro. Mas não tem jeito, assim, sem chegar a percepção ali dos países a um acordo sobre como resolver essa questão, ter eleições livres na Venezuela, não tem como derrubar essas sanções. Outros pontos muito importantes, mensagens que foram passadas pelo próprio presidente Lula. Ele disse que, na visão dele, foi um erro muito grave o reconhecimento do Guaidó. Disse isso, já tinha dito em público e disse isso para a representante venezuelana e a vice-presidente e o líder da oposição. Disse que, na visão dele, Lula, seria muito importante a oposição e o governo chegarem a um acordo ainda em 2024 para tentar estabelecer ali eleições limpas, porque se os Estados Unidos voltam a eleger Donald Trump na Venezuela, todo esse processo vai ficar complicadíssimo. A gente sabe que Trump, apesar de estar aí respondendo a inúmeros processos na justiça, correndo até o risco de ser preso, tem chances de se eleger presidente nos Estados Unidos. Lula também insistiu no ponto de que Maduro e de que a crise da Venezuela só pode ser resolvida pelos venezuelanos e que a comunidade internacional não pode atrapalhar. Os relatos que a gente recebeu é que não se falou concretamente sobre Maria Corina Machado, mas sim a inabilitação dela estava permeando ali toda a discussão. Também havia um sentimento de que Henrique Capriles, um dos líderes da oposição, a qual o advogado que estava lá presente representando a oposição, pode ser reabilitado e disputar as eleições. Então, ressaltando para vocês esse ponto de que teria que ter eles precisam chegar a um acordo para as eleições em 2024, concatenando com esse cenário nos Estados Unidos, que essa seria uma chance de ouro. Os países, então, dão essa mensagem à vice-presidente da Venezuela e ao advogado representante da oposição, mais ligado ao Capriles, e eles vão levar essa mensagem para os seus grupos políticos e vamos ver o que vai sair daqui. Trago agora para Lorival Santana. Lorival, você acha que tem alguma chance de dar certo?
Os ditadores, isso vale tanto para a Venezuela quanto para a Rússia, eles sabem que o que eles fazem está errado. A questão é que o incentivo para continuar fazendo o que eles fazem é maior do que o custo. Então, por isso, você precisa alterar a relação custo-benefício para que os ditadores abram mão do poder ou de uma invasão de um outro país. E o recurso que a comunidade internacional tem são as sanções. No caso do apartheid da África do Sul é um caso clássico. Havia sanções de muitos países, da então União Soviética, da Europa. Quando o Reino Unido de Margaret Thatcher e os Estados Unidos de Ronald Reagan aderiram a essas sanções na segunda metade dos anos 80, o apartheid acabou. Então, é o mesmo caso. Na Venezuela, alguns países adotam sanções, outros não. Existem muitas válvulas de escape para a Venezuela fugir às sanções. E assim como a Coreia do Norte, assim como a Rússia, assim como o Irã, assim como Cuba e assim por diante, assim como a Nicarágua. Então, ou a comunidade internacional se une ou deixa essas brechas que aí esses regimes vão se perpetuar. É assim.